gloriosa palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 26, e versículo de número 18. Vamos ler a parte B do versículo que diz assim: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Só até aqui, meus irmãos, que Deus aplique a sua bendita palavra nos nossos corações e podem se assentar. Meus irmãos, esta é a quarta e última parte de um estudo que eu fiz sobre como lidar com o sofrimento, tendo como modelo a vida e a paixão de Jesus Cristo. E é justamente sobre a paixão de Jesus Cristo que eu gostaria de pensar juntamente com os irmãos nesta noite. O meu objetivo nesta noite é trazer à memória dos irmãos os últimos momentos do nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui na terra fisicamente. O propósito do Senhor foi de proporcionar a todo aquele que nele crê a remissão dos seus pecados, estabelecer para este uma nova aliança com o Pai, possibilitando-o restaurar a sua comunhão com Deus por meio exclusivo da fé em Cristo Jesus, Senhor e Salvador, Deus bendito eternamente. Não é o meu objetivo fazer uma exposição desse texto que fora lido, mas sim narrar, a partir deste episódio, esse episódio de ceia, narrar a partir daqui o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo até a sua morte e ressurreição. E talvez alguns possam dizer, eu já conheço essa história de cor. E eu sei que provavelmente muitos aqui a conhecem de cor. Todavia, o meu terceiro e último objetivo nesta noite é coadunar-me com o propósito deste culto, que é de trazer à memória o que Jesus Cristo de Nazaré fez por nós, para que nós participemos desse momento célebre e santo, que é a ceia do Senhor, mais conscientes daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Meus irmãos, Jesus celebra a Páscoa com os seus 12 discípulos, e enquanto eles estão comendo, Jesus declara que um daqueles o haveria de trair. Todos ficam muito tristes e ficam tentando imaginar quem deles seria o traidor. O evangelista João, ele acrescenta que nesse momento Jesus faz uma coisa muito linda com os seus discípulos. Jesus lhes lava os pés. Também João acrescenta que Jesus dá um pedaço de pão molhado a Judas, indicando que ele seria o traidor. Diz a Escritura que depois que Judas recebe esse bocado de pão, diz a palavra do Senhor que Satanás entra em Judas e ele sai daquele lugar. Jesus, no momento da ceia, ele abençoa, parte o pão e o dá aos seus discípulos. E diz que aquele pão representa o seu corpo. Depois ele toma um cálice, dá graças e também o dá aos seus discípulos. Diz-lhes que aquilo é o seu sangue, sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de seus pecados. O evangelista João, ele acrescenta que naquele momento, após a saída de Judas, Jesus dá um novo mandamento aos seus discípulos. E esse mandamento é chave para a vida daquele que se chama pelo nome do Senhor. O mandamento é que eles se amem mutuamente como Jesus os amou. E seria assim que os seus discípulos seriam conhecidos, tendo amor uns pelos outros.
depois de receberem esse lindo, precioso mandamento, diz a Sagrada Escritura que eles cantam um hino e vão para o Monte das Oliveiras. Muito provavelmente no caminho, eu queria que você tentasse visualizar tudo aquilo que eu vou narrar aqui para os irmãos. Eu queria que você tentasse imaginar agora Jesus com seus discípulos caminhando para o Monte das Oliveiras. Jesus andando com eles. E nesse momento de caminhada em direção a um tormento, ao início de um grande tormento que esperava o nosso Senhor, ele diz para os seus discípulos que o pastor, referindo-se a si próprio, seria naquela noite ferido e as ovelhas ficariam dispersas. Neste momento, com todo o ímpeto que lhe era peculiar, Pedro abre a boca e diz assim: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Jesus replica dizendo que antes que o galho cante, ele o negaria 3 vezes. Mas Pedro insistentemente diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, Senhor, de modo nenhum te negarei. E não somente Pedro, todos os discípulos também dizem o mesmo. O evangelista João, Mateus não diz isso, mas João vai acrescentar que Jesus, ele conforta os seus discípulos. Ao tempo que ele dá essa notícia difícil, dura, e que prenunciava o início do seu tormento e da sua paixão, ele, ao mesmo tempo, consola, conforta os seus discípulos, e é nesse momento que Jesus lhes diz as seguintes palavras. É nesse momento que Jesus disse para os seus discípulos: e eu espero em Cristo, que também, através do Espírito Santo, Ele possa também dizer isso para nós nessa noite. É nessa caminhada para o Monte das Oliveiras, que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. É nesse momento que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É nesse momento que Jesus diz: eu sou a videira e vós os ramos. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nesse momento que Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. É nesse momento que Jesus diz: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo, fique convosco para sempre. Após falar essas palavras de consolo aos seus discípulos, Jesus, ele levanta os seus olhos para os céus, e ele ora por nós, pedindo ao Pai que nos guarde, que nos livre do mal, e que também nós sejamos um, como a Trindade o é, e que sejamos, na sua palavra, santificados. Meus amados irmãos, depois dessa caminhada recheada de amor, exortação, consolo e oração, eles chegam a um lugar chamado Getsêmani. O nome Getsêmani, na língua aramaica, significa prensa de azeite. O Getsêmani era um olival, era um grande jardim repleto de plantas de oliveira. E ele ficava no pé, na parte inferior do Monte das Oliveiras. É claro que o Monte das Oliveiras, ele era muito grande, ele tem 4 quilômetros de extensão, 4 quilômetros de pedra calcária. E ali estava esse lugar chamado Getsêmani. Lá, Jesus diz para os seus discípulos: sentem-se aí, por favor, sentem-se, que eu vou ali orar.
Quando Jesus pede para os seus discípulos sentarem e diz que vai ali, num lugar mais afastado, orar, ele chama consigo, ele leva consigo Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que Jesus, o Senhor dessa igreja, o Senhor da tua vida, o Senhor da minha família, o Senhor da minha esposa, o Senhor da tua casa, diz a palavra do Senhor que ele começa a se entristecer e a se angustiar. E declara isso para aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, dizendo que a sua alma está profundamente triste até a morte, e lhes pede que eles fiquem ali e vigiem com ele. Jesus se afasta um pouco, prostra-se sobre o seu rosto, ora e diz a Deus que, se possível, passe dele esse cálice. Esse cálice era a ira santa e o juízo de Deus. E ele diz: se possível, passe de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha, diz Jesus. O evangelista Lucas acrescenta que nesse momento de extrema angústia e sofrimento, Jesus recebe a visita de um anjo que o conforta. E também ele diz que naquele momento, tamanha era a agonia do nosso Senhor, que o seu suor se transforma em gotas de sangue. Jesus volta para aqueles discípulos e os encontra dormindo. Pergunta a Pedro: mas Pedro, você não pôde vigiar comigo nem uma hora? E é nesse momento que Jesus diz aquela célebre frase: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Jesus volta a orar, faz a mesma oração, e quando regressa vê os seus discípulos dormindo. E isso semelhantemente acontece uma terceira vez. Jesus diz para eles: é chegada a hora em que eu serei entregue nas mãos de pecadores e que o traidor se aproxima. Nós não sabemos precisar o tempo, mas depois que Jesus profere essa palavra, chega ali um dos seus discípulos, um daqueles que comia à mesa com o Senhor, um homem chamado Judas. Ele chega, diz Mateus, que ele chega acompanhado de uma grande turba. O que significa a palavra turba? Turba é uma multidão de pessoas. E essa turba, ela não estava ali com o propósito, porque Jesus em vários momentos do seu ministério, ele esteve cercado por turbas, por pessoas que estavam ali com o propósito de adorá-lo e de glorificá-lo e de receber as suas dádivas e as suas bênçãos. Mas essa turba não, essa multidão de pessoas não. Eles estavam armados com porretes, com espadas. E aquele povo fora enviado pelos principais sacerdotes, os religiosos da época e anciãos do povo. Jesus naquele momento é beijado por Judas, o beijo da traição. E aquele beijo indicava que aquele que era muito parecido com os outros que ali estavam, aquele era Jesus. Aquele beijo era a indicação de que aquele que fora beijado era Jesus, a quem eles deveriam prender. E eles assim o fazem. Diz a Sagrada Escritura que nesse momento, Pedro, que era um discípulo muito impetuoso do Senhor, ele tenta evitar aquele momento e ele corta a orelha de um soldado. Somente o evangelista João diz que foi Pedro que tinha essa espada. E ele também diz o nome desse rapaz, que era um rapaz chamado Malco. E Lucas registra, apenas Lucas, o evangelista, que vai dizer que nesse momento Jesus faz um milagre na vida daquele soldado Malco. Jesus faz uma cura, restaurando-lhe por completo aquela orelha que fora perdida. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, meu filho, eu poderia rogar ao Pai, e o Pai poderia me enviar 12 legiões de anjos,
Uma legião de soldados romanos correspondia a 6.000 homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que eu poderia rogar ao Pai e 72.000 anjos me seriam aqui enviados. Para os irmãos terem uma ideia do poder do nosso Deus, da grandeza do Deus que você e eu servimos, Ele é servido por anjos, seres celestiais. E diz a Escritura que em um dos episódios do povo de Deus, apenas um anjo do Senhor conseguiu destruir 185.000 homens. E Jesus estava dizendo ali que Ele poderia rogar ao Pai e Ele poderia mandar 72.000 anjos naquele momento. O Jesus que nós servimos, o Deus bendito eternamente, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não há nada nem ninguém que ao menos se compare com Ele. Ele é Deus do impossível. Nada, absolutamente nada, passa despercebido. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está passando na sua mente neste momento. Ele conhece o recôndito, o mais profundo do seu ser. Ele sabe as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas dores, o seu sofrimento. E Ele está aqui nessa noite. E está sendo também propagado através do nosso canal no YouTube. E eu ouso afirmar que Ele é maravilhoso. Ele é santo, puro, imaculado, perfeito. E todas as suas obras são absolutamente perfeitas. Diz a Escritura que, depois desse episódio, todos os discípulos o deixam e fogem. Aqueles homens que com ele andavam, eles fogem, eles desaparecem dali. Jesus é levado para a casa de um homem chamado Caifás. Guarde esse nome. Caifás era o sumo sacerdote. Era a maior autoridade. João vai dizer que quando ele chega na casa de Caifás, ele é recebido pelo seu sogro, um homem chamado Anás, sogro desse sumo sacerdote chamado Caifás. E Anás faz uma pergunta a Jesus. E quando Jesus responde, um dos guardas esbofeteia o rosto de Jesus e diz: é assim que você fala ao sumo sacerdote? E aí Anás amarra as mãos do nosso Senhor e levam a este homem chamado Caifás. Lá estavam nesse lugar reunidos os escribas, os anciãos, os fariseus, estavam todos ali. E onde está Pedro? Diz a Bíblia que Pedro, ele chega meio de forma sorrateira. Ele segue Jesus, ele vai vendo as coisas de longe. Ele se assenta no pátio da casa desse sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, fica aquentado no fogo para ver o que é que aconteceria naquele julgamento. Todo o sinédrio estava procurando algum testemunho falso para condenar Jesus à morte. O que era o sinédrio? O sinédrio era como se fosse o nosso STF hoje. Era a Suprema Corte Judia. E eles procuravam algum falso testemunho para condenar o nosso Senhor à morte. Aparecem duas testemunhas e afirmam que Jesus tinha dito que destruiria o templo e poderia reconstruí-lo, reedificá-lo em 3 dias. E Caifás pergunta a Jesus: você não vai dizer nada sobre essas acusações? Jesus guarda o silêncio. E ele pergunta: você é o Cristo? E Jesus diz: tu dizes. E aí acrescenta, ele diz, Jesus dizendo: em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus profere essa frase,
fortíssima que declarava a sua santidade e a sua deidade, Caifás, revoltado, rasga as suas vestes e o acusa de blasfêmia. E diz que não precisava mais de testemunhas e declara Jesus como réu de morte. Nesse momento, Jesus é cuspido no rosto, pessoas cospem no seu rosto, lhe dão murros e ainda dizem: profetiza quem te bateu. E Pedro continuava lá fora. Alguém chega perto dele e diz: você é um deles. E ele nega a primeira vez. Vai para o alpendre e lá uma outra criada diz a mesma coisa. E ele novamente nega, mas desta vez jurando: eu juro não conhecer Jesus. Em um terceiro momento, outros se aproximam de Pedro para vê-lo mais de perto. Diz o seu jeito, a sua forma de falar, te denuncia. E diz a palavra de Deus que ele começa a praguejar. Ele pragueja, ele jura, afirmando categoricamente: eu não conheço esse Jesus. Diz a palavra que nesse momento o galo canta. Pedro se lembra das palavras proferidas pelo seu mestre. E diz a Escritura que ele sai dali e vai chorar amargamente. Esse julgamento do Senhor dura toda a noite. E ao romper do dia, eles decidem matar Jesus. Eles o amarram, o levam e o entregam ao governador romano chamado Pôncio Pilatos. Entra na história um outro personagem, vamos dizer assim, entre aspas. Esse homem, Pôncio Pilatos. Nessa época, todo o Israel, Jerusalém, ele vivia sob a égide, sob o domínio do povo romano. Eles tinham esse governador que se chamava Pôncio Pilatos. E ele, Jesus, é levado a este homem. Entre mentes, o que é que acontece com Judas? Judas, vendo que Jesus fora condenado, tocado de um profundo remorso, ele vai devolver as 30 moedas de prata que havia cobrado para trair o Senhor. Ele diz ter pecado traindo o sangue inocente. E no momento de revolta, pega aquelas 30 moedas e atira em direção ao santuário. E lastimavelmente retira-se dali e comete suicídio enforcando-se. Jesus está diante de Pilatos, que o indaga: és tu o Filho de Deus? E Jesus diz: tu dizes. E nesse momento, os principais sacerdotes que ali estão, os anciãos, começam a gritar, despejando como uma metralhadora uma série de acusações contra Jesus. E ele se cala diante dessas acusações. Tamanho é o silêncio de Jesus que diz a Sagrada Escritura que Pilatos fica admirado com essa atitude de Cristo Jesus. Essa época, meus irmãos, era a época de festa. Festa da Páscoa. E havia naquela tradição um costume desse governador romano, que era de soltar um preso escolhido pelo povo. Naquela época existia um preso muito famoso, homicida, cujo nome todos nós conhecemos, Barrabás. E aí Pilatos pergunta àquele povo enfurecido. É complicado tentar compreender isso, porque aquele povo viu, presenciou, recebeu os inúmeros milagres, as palavras de conforto, as curas e todas as obras que Jesus fez com a sua vida aqui na terra, mas muitos estavam ali. E enfurecidos e revoltados, Pilatos pergunta àquele povo: quem vocês querem que eu solte? Diz a Bíblia que aquela multidão, ela não estava tomando a decisão simplesmente por aquilo que ela pensava.
A Bíblia diz que aquele povo estava persuadido pelos fariseus, pelos anciãos, pelos sacerdotes. Diga, escolham Barrabás, e aquele povo confuso e atendendo o pedido daqueles homens que eram liderança religiosa deles. Eles estavam ouvindo os seus líderes, os seus sacerdotes, os seus anciãos, os seus fariseus, os seus escribas, e aquele povo começa a gritar: Barrabás, Barrabás, Barrabás. E ainda dizem: crucifiquem a Cristo, crucifiquem a Cristo. Diz a Bíblia que Pilatos sabia que ele tinha sido entregue por inveja. Nesse momento, a esposa de Pilatos entra em cena. Ela tem um sonho. E nesse sonho, ela diz que era um sonho com esse homem justo, Jesus. E ela sofria muito por seu respeito. E diz a Pilatos, o seu esposo: não se envolva com esse homem. Esse homem é santo, esse homem é justo. Não se envolva com ele. Pilatos escuta esse recado enviado por sua esposa e faz uma outra pergunta ao povo, enfurecido: que mal Jesus fez? E o povo não queria saber e gritava com todo o seu coração: seja crucificado. Pilatos se vê sem ter o que fazer e lava as suas mãos, dizendo estar inocente do sangue daquele justo. E o povo, meus amados irmãos, diz uma frase que, quando eu estava estudando esse tema, meu coração enfervesceu. O povo diz assim: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Vocês fazem ideia do que essa frase significa, meus irmãos? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue de Jesus. Pilatos solta Barrabás, um criminoso, homicida, e após açoitar Jesus, o entrega para ser crucificado. Meus irmãos, os açoites romanos, eles normalmente precediam a crucificação. E muitos dos presos que passavam por esses açoites não suportavam esses açoites e ali mesmo morriam. Jesus suporta. Os soldados romanos do governador levam Jesus para um outro lugar chamado pretório. Esse pretório era o tribunal, a sede do governador. E lá diz a Escritura que Jesus ele é cercado por uma coorte, que era uma tropa de soldados. Agora imagine o Senhor Jesus, o rei que nós adoramos e cultuamos aqui, completamente alquebrado, fraco, banhado de sangue e cercado por aquela tropa. Aquela tropa tira as vestes do Senhor, colocam sobre ele um manto escarlate, era um vermelho muito vivo, provavelmente era a capa de um dos soldados romanos. E eles tecem uma coroa para o rei dos reis Jesus, mas não era uma coroa com pedras preciosas, era uma coroa de espinhos que foi cravada no crânio de Jesus Cristo. Colocam na sua mão direita um caniço, que era um pedaço de cana fina e comprida. Diz a palavra do Senhor que eles se ajoelham diante do Senhor, mas não para prestar-lhe culto, mas para debochar diante dele, e eles começam a escarnecer, dizendo: salve, rei dos judeus!
Eles cospem no Senhor, tomam o caniço da sua mão e batem na sua cabeça. Eles, depois de zombarem de Cristo, tiram aquele manto e vestem mais uma vez com as suas próprias vestes. E depois dessa humilhação pública, levam o Senhor para ser crucificado. Nesse caminho de extrema dor e tristeza, pessoas ali presenciavam aquela cena, uns sofriam, outros blasfemavam, e Jesus, completamente fraco, humanamente falando, lembremos-nos que Jesus, enquanto aqui na terra viveu, ele foi 100% homem, 100% Deus. E como homem ele sofreu a mais amarga dor que um ser humano poderia carregar. Além da dor física, de extrema crueldade, ele carregava ali o pecado de cada um de nós. Jesus não conseguia levar aquela cruz, e um homem chamado Simão, pai de 2 jovens chamados Alexandre e Rufo, ele é obrigado a carregar aquela cruz com Cristo. Chegam ao lugar chamado Gólgota, lugar da caveira, Calvário, e eles dão vinho com fel a Jesus. Vinho com fel. O fel era uma erva absurdamente amarga. Eles dão, mas o Senhor não quer beber. Lucas afirma que nesse momento Jesus, vendo aquela multidão ali aos pés da cruz, e vendo aqueles soldados que ali estavam praticando este ato tenebroso com o Senhor, Jesus, mesmo assim, diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Depois que eles crucificam o Senhor, eles penduram o Senhor na cruz, eles repartem entre si as suas vestes. Isso provavelmente nos indica que Jesus foi posto ali na cruz, praticamente despojado de suas vestes. Diz a Bíblia que era a 3ª hora quando o crucificaram, quando o puseram na cruz. A 3ª hora era mais ou menos 9 horas da manhã. Assentados ali, o guardavam. Colocaram por cima da sua cabeça um escrito, e esse escrito era o seguinte: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E várias pessoas passavam por ali. E as pessoas olhavam para aquela cruz e meneavam a cabeça, balançavam a cabeça, num sinal de reprovação, e blasfemavam dele, dizendo: Salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Os sacerdotes, escribas e anciãos semelhantemente blasfemavam, dizendo: Ele salvou os outros, mas não consegue salvar-se a si mesmo. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos em ti. Confiou em Deus? Pois venha Deus agora livrá-lo. Jesus fora crucificado, melhor dizendo, ladeado por 2 ladrões. E esses ladrões também diziam os mesmos impropérios. Um à sua direita e um à sua esquerda. Só que o Espírito Santo, ele age e transforma em momentos que nenhum de nós jamais poderia imaginar. Naquele momento, um daqueles assassinos que estava sendo crucificado ao lado do Senhor é tocado pelo Espírito Santo. E movido por essa ação de Deus no seu coração, ele olha para Jesus que está ali do seu lado. Os 3 ali em indescritível dor. Ele diz: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será se nós poderíamos dizer isso nessa noite? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
lembra-te de mim, miserável pecador que sou. Aquele ladrão disse, lembra-te de mim. E Jesus diz, em verdade eu digo ao Senhor, hoje mesmo, o Senhor estará comigo no paraíso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia que desde a hora sexta até a hora nona, a hora sexta era o meio-dia, do meio-dia até 3 horas da tarde, aconteceu um fenômeno na natureza indescritível. Imagine um meio-dia, trevas sobre a terra. Imagine aqui você andando de meio-dia e tudo escuro como se fosse noite. Acontece esse fenômeno. Diz a Bíblia que se faz trevas sobre toda a terra. E por volta de 3 horas da tarde, a hora nona, o Senhor Jesus, que é adorado nesta igreja, que é Senhor desta igreja, Ele clama em alta voz, falando com o seu Deus, o seu Pai, Deus meu, por que tu me desamparaste? Essa frase, meus irmãos, tem um significado indescritível. Se nós reuníssemos todos os teólogos do mundo, os homens e as mulheres mais santos da terra, não poderiam descrever o significado dessa frase. Jesus dizendo a Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus profere essas palavras, alguém escuta e diz, ele está clamando por Elias. Porque Jesus pronuncia uma frase, provavelmente em aramaico, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Quando ele fala Eli, as pessoas entendem que ele está clamando por Elias. Um deles pega uma esponja, mergulha no vinagre e coloca na ponta de um caniço e dá para ele beber. Eu ouvi um estudo uma vez, eu não sei se isso procede, mas alguém explicou, eu não sei se isso procede, eu não tive como investigar isso. Eu não encontrei as fontes para investigar isso. Mas disse que esse vinagre, ele é usado para as pessoas fazerem o seu asseio quando faziam as suas necessidades. Não tinha nessa época, não tinha papel higiênico, quando as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas, eles se limpavam com o vinagre. Então, muito provavelmente, eu não sei se isso procede, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu ouvi alguma coisa nesse sentido, que provavelmente essa esponja era uma esponja utilizada para esse fim. E eles embebem de vinagre e colocam na boca para o Senhor beber, mas ele não quer. E outras pessoas continuam zombando, dizendo, vamos ver se Elias vem salvá-lo. E Jesus clama mais uma vez, com grande voz, diz a palavra. Talvez num grito com o mais profundo da sua alma, diz a Bíblia, que ele clama com grande voz, dizendo, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, morreu, expirou. Quando Jesus morre, quando Jesus expira ali na cruz do Calvário, olha o que é que acontece na terra. Para você ver o poder desse Jesus que nós estamos anunciando aqui nesta noite. Naquela época existia um santuário. Esse santuário ele era protegido por um véu. Vamos imaginar aqui para ficar mais didático, imagine um pano como esse, um véu, uma cortina. Existia um lugar chamado Santo dos Santos, lugar santíssimo, ninguém podia entrar ali, somente o sumo sacerdote. Entrava ali e fazia expiação, fazia aqueles sacrifícios de animais em favor para a remissão dos pecados do povo.
Quando Jesus ali derrama seu sangue carmesim na cruz do Calvário, diz a Bíblia que milagrosamente esse véu, ele é rasgado de alto a baixo. Existe um terremoto na terra, a terra treme e as rochas, as montanhas se fendem, se partem. Um homem que era um centurião, que era um líder, um centurião era um líder de 100 soldados, ele vendo aquela cena, e ele tomado de grande espanto e temor, e aqueles homens dizem, verdadeiramente este era o Filho de Deus. A Bíblia também diz que sepulcros se abrem e muitos corpos de santos ressuscitam e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, isso foi no momento posterior, eles entram em Jerusalém e aparecem a muitos. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final. Cai a tarde. Um homem que era um homem que a Bíblia quase não fala sobre ele. Você não vai encontrar nas Escrituras falando desse homem. Um homem rico, discípulo de Jesus. Sabe aquelas pessoas que estão por trás dos bastidores? Mas que têm uma amizade, que têm uma comunhão, que têm uma intimidade com Jesus, que ninguém vê, somente ela e Deus sabe. Provavelmente esse homem era um homem assim, era um homem rico. Seu nome era José de Arimateia. Ele era um membro do Sinédrio e era um seguidor secreto de Jesus. E ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Pilatos concede, eles baixam o corpo da cruz, envolvem num pano limpo, e eles colocam num túmulo novo, que eles fizeram abrir numa rocha, e rolando uma grande pedra na entrada do sepulcro, se retiraram. Sepulcro novo. Colocam Jesus ali. E colocam uma grande pedra como proteção, como porta ali naquele túmulo. No sábado, os principais sacerdotes e fariseus, eles vão até Pilatos e fazem um pedido muito interessante. Ele diz, Pilatos, olhe, coloque guardas ali naquele sepulcro, porque este embusteiro, chama Jesus de embusteiro, chama Jesus de impostor. Ele disse uma conversa por aí que ia ressuscitar em 3 dias. Então, para que eles não roubem o corpo e venham com uma conversa de que ele realmente ressuscitou, coloque guardas lá. E assim foi feito. Aí chega o domingo, primeiro dia da semana. Uma mulher vai ali. Sabe quem é essa mulher? O nome dela era Maria Madalena. Maria Madalena passou por uma experiência muito marcante com Jesus. Diz a Sagrada Escritura que Jesus havia expulsado 7 demônios da vida dessa mulher. Jesus perdoou e transformou a vida de Maria Madalena. Estava com ela uma outra Maria, provavelmente a mãe de Jesus, não sabemos. Elas foram ver o sepulcro. Marcos registra que elas compraram aromas para embalsamar a Jesus. Acontece o seguinte, um outro grande terremoto. Por que teve esse terremoto? Porque um anjo desceu do céu, chegou-se ali, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Diz a palavra do Senhor que o aspecto daquele anjo era semelhante a um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. E os guardas tremem tanto de medo, que eles ficam como se estivessem mortos. E o anjo fala com aquelas mulheres dizendo, não temais. Eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Mas agora, meus irmãos, eu vou dizer para vocês a frase mais importante das nossas vidas.
Esse anjo falou para aquelas mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou. Meus irmãos, depois de tomarem conhecimento da ressurreição, os agora 11 discípulos, eles vão para um lugar chamado Galileia, para um monte que Jesus havia designado. Quando veem o Senhor, eles o adoram. Alguns duvidam, sobretudo Tomé. E é nesse momento que Jesus diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É nesse momento que Jesus disse para aqueles discípulos, e diz para você e para mim: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É nesse momento que Jesus diz: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E Jesus finaliza dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, concluindo, nós aprendemos com Jesus, Filho do homem, aquele que se fez carne e habitou no meio de nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que mesmo quando nós vivemos uma vida íntegra, piedosa e obediente, isso não nos isenta de sermos provados, tentados, difamados, feridos, angustiados, censurados e julgados. É óbvio, meus irmãos, que nenhum de nós pode se comparar ao nosso Senhor, mas nós temos por dever cristão que olhar para Ele como nosso maior referencial e, consequentemente, tentar viver seguindo suas palavras e seus ensinamentos. Nós podemos e devemos também, mesmo em meio a todas as dificuldades que nós estamos atravessando, ser usados por Deus e glorificar o seu santo nome. Jesus, entre aspas, ele perdeu pessoas amadas como João Batista, que foi morto injustamente. Ele foi questionado tantas vezes por fazer unicamente o bem. Jesus passou fome, foi envergonhado, humilhado, traído, perseguido, ameaçado de morte, contrariado, desprezado. Teve momentos de extremo cansaço físico, mas mesmo assim, não negava sua atenção, seu amor e seu cuidado a todos quantos o procuravam de coração sincero e humilde. É esse exemplo que nós devemos seguir. É esse exemplo que nós devemos imitar. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mesmo a tudo que Jesus passou aqui na terra como homem, todo o sofrimento, toda a perseguição, imagine você viver em todos os dias da sua vida, pessoas lhe perseguindo, pessoas lhe apontando, pessoas lhe caluniando, procurando lhe matar, procurando lhe destruir. Tudo que você dizia, eles faziam o contrário. A vida toda dele, de Jesus, foi assim. Mas ele nunca deixou de ter uma palavra de libertação e de transformação para a vida dos mais oprimidos. Ele olhou com um olhar extremo, com um extremo afeto para a viúva e para os órfãos. Compadeceu-se dos pobres, dos enfermos, e não fez acepção de pessoas. Comeu com pecadores, aproximou-se com amor e compaixão, tocou leprosos, perdoou prostitutas, chamou homens indoutos, chamou homens cobradores de impostos para serem seus discípulos. Sempre teve uma palavra de orientação e consolo a eles. Ensinou-os a orar, mesmo sem forças. O seu próprio povo o condena. Eles gritam, clamam por sua
crucificação. Seus discípulos fogem no momento que ele mais precisava. Judas o trai, Pedro o segue de longe e o nega. Seus algozes cospem no seu rosto, o esbofeteiam, o açoitam, escarnecem, deixam despido, humilham. Mas Jesus na cruz diz: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sob o mais intenso sofrimento físico e o peso terrível da dor espiritual, pois ali ele carregava o pecado de toda a humanidade, ele se sente naquele momento abandonado por Deus, mas mesmo assim ofereceu perdão e salvação àquele ladrão, homicida e blasfemo que estava sendo crucificado ao seu lado. Este é Jesus, o Filho de Deus, a mais gloriosa expressão de amor de todo o universo. O mesmo Ele pode e quer fazer na sua vida: dar a ti o perdão dos teus pecados e conceder-te a vida eterna. Entregue a Ele, pois, o teu coração. Que Deus, pois, abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.